deve ter sido desafiado a resolver uma situação como calcular a distância percorrida por um automóvel durante uma viagem e definir o consumo de combustível durante essa viagem. Situações como essas são conhecidas como função composta. Dadas as funções f de a em b e g de b em c, denominamos função composta de g com f a função g círculo f ou gof de a em c, definida por gof de x ou g df de x. Como isso funciona? Percebam então que nós precisamos de pelo menos duas funções e que o domínio de uma função A está sendo levado a uma imagem B. E na função G, nós temos uma função G dB, domínio, levado a uma imagem C. Percebam que o domínio da primeira está sendo levado a uma imagem. Essa imagem da primeira função, essa imagem é o mesmo domínio da segunda função. Aqui, em diagramas, nós temos essa representação. A função f de a em b, domínio x, imagem, conjunto b, f de x. Então, conjunto A era o domínio, conjunto B, a imagem. Agora, quando nós formos relacionar a função G do conjunto B, domínio, com a imagem, conjunto C, nós percebemos que o domínio é o resultado da nossa função f. É a imagem da nossa função f. Então, f de x levado a g de x. Podemos resolver, então, f de a em b e depois g de b em c, ou associar as duas funções em uma única, fazendo gof de a em c. Vamos ver com exemplos como isso ficaria. Sabendo que a distância percorrida por um automóvel em certa viagem pode-se utilizar a função z igual a 80t, sendo a distância percorrida em quilômetros e o tempo do percurso em horas, esse automóvel consome, em média, 0,1 litros de combustível por quilômetro percorrido. Dessa forma, podemos escrever a função y igual a 0,1z, para representar o consumo y de combustível em litros em função da distância z percorrida. Utilizando essas informações, determine o consumo de combustível após 1,5 horas de percurso. Então, vamos escrever a função y igual a 0,1z. Lembrando que a função z corresponde a 80t. Assim, nós vamos ter y igual a 0,1 vezes 80t, o que vai nos dar 8t. T é a nossa informação de tempo. No caso, nós temos 1,5 de hora. Então, y é igual a 8 vezes 1,5 de hora. Y é igual a 12. Vamos ver em diagrama como isso ficaria. Como nós já tínhamos relacionado a função do consumo de combustível relacionado com a distância, 80t, nós já tínhamos que esse consumo ocorria de acordo com a função 8t. Num tempo de 1,5 horas, nós já tínhamos concluído que gastaríamos 12 litros por quilômetro rodado. Em diagramas, então, colocamos os três conjuntos. Conjunto A, formado pelo tempo, o conjunto B, formado
pela distância e o conjunto C formado pelo consumo. Então, quando nós associamos o conjunto A na função f de A em B, nós temos os 1,5 do tempo levado à função de 80 vezes o tempo, que chegaríamos então a 120 km de distância. Relacionando essa distância com a função y igual a 0,1z, nós vamos chegar então ao consumo de 12 litros. Ou, associando a função g de f de x, nós vamos ter 0,1z, lembrando que o z é o nosso 80t da distância. E aí, então, substituindo na informação z 80t, nós temos 0,1 vezes 80 vezes t. Lembrando que t é 1,5 de hora, nós temos um total, então, dos mesmos 12 litros de consumo. Dadas as funções f de x igual a x mais 5 e g de x igual a 3x menos 1, determine igual a f de 2 igual a f de 3. Então, para definir essas duas funções, primeiro nós precisamos definir a função composta. Lembrando que vamos escrever a função g, 3x menos 1, e interno à função g será escrito a função f, x mais 5. Então, g da f de x seria a nossa função 3, que multiplica x mais 5 menos 1. Não podemos esquecer que o nosso número 3 está multiplicando as informações do parêntese, as duas informações. Então, nós vamos ter g da f de x igual a 3 vezes x, 3x. 3 vezes 5, 15. Menos 1. Então, g da f de x é igual a 3x mais 14. Para definir, então, o valor da função composta de 2, nós vamos usar essa lei de formação. Sendo que, no lugar da letra x, nós vamos escrever o número 2 mais 14. Então, a função composta de 2 é igual a 6 mais 14. 6 mais 14, 20. Então, a função composta de 2 é igual a 20. Já a função composta de 3, nós vamos escrever no lugar da letra x o número 3. A função composta de 3, então, 9 mais 14, que é igual a 23. Era isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.